Esse vídeo se refere ao projeto da unidade 3 da disciplina Métodos e Projetos de Software e iremos apresentar o padrão Cache Aside, um dos padrões utilizados em aplicações hospedadas em nuvem. O grupo é formado por mim, César Perdigão, e por Juan Palmeira, alunos do curso Ciência da Computação da UFPB. Nossa pesquisa se baseou no livro Cloud Design Patterns, publicado pela Microsoft, onde os autores definem um conjunto de padrões e boas práticas no desenvolvimento de aplicações baseadas em nuvem. Em especial, eles citam casos em que esses padrões podem ser empregados e como eles se relacionam com a plataforma Azure da Microsoft. Esse pessoal do grupo de práticas e padrões da Microsoft organizou o livro em 8 categorias que identificaram como sendo 8 problemas comuns no desenvolvimento de aplicações para nuvem. Cada padrão desses pode se relacionar com uma ou mais categorias simultaneamente. No nosso caso, a gente vai apresentar o padrão Cache Aside, que aborda as categorias de gerenciamento de dados e performance e escalabilidade. Bem, basicamente a definição do padrão Cache Aside é a seguinte: armazenar os dados de acordo com a demanda em um cache vindos da base de dados. Esse padrão serve para emular um sistema read-through e write-through em arquiteturas que possuem o cache com comunicação exclusiva com a aplicação, isolada da base de dados. A aplicação desse padrão pode trazer melhorias de performance, que é o objetivo do uso de caches, e manter a consistência entre os dados no cache e os dados na base de dados. Em relação ao contexto e os problemas que o uso de cache se apresenta, esse contexto envolve justamente o uso de caches, que é uma memória de acesso mais rápido para dados frequentemente consultados pela aplicação. Entretanto, normalmente não se tem a certeza que as informações no cache estão consistentes com aquelas informações armazenadas na base de dados. Para isso, para ter essa certeza, as aplicações devem ter estratégias para que as informações no cache estejam consistentes com as da base de dados. Hoje em dia, grande parte dos sistemas comerciais de cache implementa as operações read-through e write-through. Nesses sistemas, onde essas operações de read-through e write-through são utilizadas, as aplicações se comunicam diretamente com o cache e não com a base de dados, como pode ver nessa figura aí embaixo. Para uma aplicação recuperar a informação que está armazenada nessa base de dados, ela antes tem que ser escrita no cache para então retornar para o cliente, para essa aplicação. É isso que significa read-through e write-through. A aplicação trata o cache como sendo sua fonte de dados e lê e escreve dados a partir dele. Por sua vez, o cache é responsável por ler e escrever dados na base de dados. Resumindo esse conceito todo, se os dados não estiverem no cache, é transparentemente recuperado da base de dados e armazenado no cache. Quaisquer modificações nos dados que estão no cache também são atualizadas na base de dados. Bem, agora vamos explorar soluções para esses problemas apresentados. Para as aplicações que não suportam as operações read-through e write-through, como foram explicadas anteriormente, é possível usar o padrão Cache Aside para emular essa funcionalidade. Podemos ver na imagem abaixo que a aplicação se comunica com o cache e com a base de dados, diferente do modelo anterior, que a aplicação só se comunicava com o cache e esse cache se comunicava com a base de dados. Então, para a operação read-through, ou seja, para que a aplicação recupere um item do cache, ocorrem os seguintes passos. A aplicação vai determinar se o item desejado está presente no cache. Se ele estiver, ela recupera essa informação. Se o item não estiver no cache, a aplicação lê da base de dados, então atualize essa informação que foi recuperada na base de dados no cache. É importante observar que, como o cache não se comunica diretamente com a base de dados, a aplicação age como pivô dessa interação. Agora, na operação write-through, quando a aplicação deseja atualizar uma informação, ela primeiramente modificará esse item na base de dados e em seguida invalidará o item contido no cache para sinalizar que é uma informação velha. Quando a aplicação for recuperar esse mesmo item, utilizando a operação read-through, ela perceberá que o item foi invalidado no cache e irá consultá-lo diretamente na base de dados, para então atualizar o cache com a nova informação e estabelecer a consistência entre os dois.
Aqui temos algumas considerações para serem destacadas que diz respeito ao uso de sistemas de cache. Primeiramente, essa consideração de tempo de vida dos dados em cache. Muitos sistemas de cache implementam a política de expiração dos dados, no qual eles são removidos após não serem utilizados por um certo tempo. Mas, para o padrão cache-aside ser eficaz, a política de expiração dos dados tem que estar alinhada com o padrão de acesso desses dados, um padrão de acesso que a aplicação promove a esses dados. Deve ter cuidado para não definir um período de expiração muito curto para as aplicações não terem que acessar a base de dados continuamente, nem muito longo para que os dados do cache se tornem frequentemente obsoletos. Ainda é bom lembrar que o sistema de cache é mais efetivo quando os dados são relativamente estáticos, ou para dados que são lidos frequentemente. Agora, sobre desalocar dados do cache, como a maioria dos caches tem um tamanho pequeno em comparação com a base de dados, é comum adotar políticas para desalocar esses dados do cache, onde a estratégia mais adotada é de invalidar aqueles dados que foram usados por último, que é a política Least Recently Used. Por exemplo, se não for possível adotar uma política global, aquela que é genérica para todos, para desalocar os dados do cache, e um certo item de cache é muito custoso para ser recuperado, ou seja, pode ser um item que é muito grande para ser recuperado da base de dados, pode ser mais eficiente reter esse item no cache em detrimento de dados mais frequentemente acessados, mas que sejam menos custosos para trazer da base de dados. Essa questão do aprimoramento do cache se refere às muitas aplicações que preenchem o cache em um primeiro momento com dados que provavelmente serão utilizados ao inicializar esse sistema, e que ainda é eficaz em empregar o padrão cache-aside se alguma parte desses dados expirar ou for desalocado. Sobre a consistência entre o cache e a base de dados, o padrão cache-aside não garante essa consistência, porque o item na base de dados pode ser modificado a qualquer momento por um processo externo, e essa mudança pode não ser refletida no cache até a próxima vez que esse item é carregado no cache. Em relação ao cache local, aquele localizado na memória, ele pode ser local para uma instância de uma certa aplicação e armazenado na memória. O padrão cache-aside pode ser útil nesse ambiente, se uma aplicação acessa o mesmo dado frequentemente. Mas como a cache local é privada a uma instância da aplicação, diferentes instâncias poderiam cada uma delas ter uma cópia do mesmo dado em cache. Esse dado pode rapidamente se tornar inconsistente entre os caches. Aí seria necessária uma política para expirar os dados em caches locais e dar refreshes mais frequentes. Nesses cenários, pode ser apropriado investigar o uso de caches compartilhados ou mecanismos de cache distribuídos. Agora Juan vai dar continuidade à apresentação e depois vai apresentar exemplos de código. Tendo o padrão sido apresentado, é necessário saber em que casos ele pode ou não ser aplicado. O primeiro caso em que ele pode ser aplicado é nas aplicações que não possuam as operações read-through e write-through. O segundo caso é nas aplicações cuja demanda de recursos é imprevisível, ou seja, esse padrão permite que os dados sejam carregados apenas quando necessário, economizando armazenamento. O primeiro caso em que ele não pode ser aplicado é nas aplicações cujo conjunto de dados da memória cache for estático, ou seja, se os dados irão se encaixar no espaço disponível da memória cache, é melhor inicializar a memória com os dados ao início da execução, aplicando uma política que previna a expiração dos mesmos. O segundo caso em que ele não pode ser aplicado é nas aplicações web hosteadas em uma web farm. Se ele for utilizado para armazenar as informações do estado da sessão na cache, o padrão estaria introduzindo dependências na aplicação, baseadas na relação cliente-servidor, que não é o desejado. Vamos ver agora um código de exemplo que implementa o cache-aside. O método getMyEntityAsync retorna um objeto que é identificado por um ID como uma chave. Ele tenta, então, procurar na memória cache
outro item que possua a mesma chave. Se um item foi encontrado, ele é retornado. Caso não seja encontrado, o método adquire outro objeto do armazenamento, coloca esse outro objeto na memória cache e então retorna esse novo objeto. Já o método updateEntityAsync implementa o equivalente à operação write-through. Esse método demonstra como invalidar um objeto na memória cache quando o seu valor original foi atualizado pela aplicação. O código atualiza o dado original e remove o dado contido na cache chamando o método remove, especificando a chave. Encerramos esse vídeo com a referência que utilizamos para a produção do mesmo.